Olá para todos, eu sou Crônio Marins e este é o 40º vídeo de Mentes Holísticas. Um mundo formado por sistemas? Bem, chegamos a um ponto especial da série, 40 vídeos, faltam 12 para terminarmos com a proposta. E este é um assunto especial também, sistemas. Por isso, deixamos para falar sobre isso depois de falarmos sobre teoria do caos e da complexidade, envolvendo inclusive fractais, de falarmos de cibernética, porque o sistema acaba envolvendo tudo isso. Hoje, a palavra sistema ela é um pouco mal colocada, né, no sentido popular. Porque é comum vermos expressões do tipo: o sistema está emperrado, o sistema é burocrático, ou então uma simples reclamação: isso é culpa do sistema. Pois bem, sistema se refere a uma coisa ampla e vem substituir conceitos antigos, né, das coisas, dos fenômenos, dos processos ligados por partes basicamente independentes entre si. O sistema, né, ele inclui a ideia da interdependência das partes e isso é muito importante. Né? Vamos ver um pouquinho como surge esse conceito moderno de sistemas, em particular naquilo que chamamos de teoria geral dos sistemas. Teoria geral dos sistemas. A palavra sistema tem origem grega e passa pelo latim, significando algo formado por partes, aquilo que está junto. Modernamente, possui uma série de significados, mas sempre contendo o conceito de partes que operam juntas, formando um todo maior. A teoria geral dos sistemas foi desenvolvida desde a década de 30 do século XX, consolidando-se com a obra de Ludwig von Bertalanffy, sendo aplicada a extensas áreas do conhecimento. Carl Ludwig von Bertalanffy, que viveu de 1901 a 1972, foi um biólogo austríaco com conhecimentos relevantes em matemática e filosofia, que publicou em 1968 a obra Teoria Geral dos Sistemas, Fundamentos, Desenvolvimentos e Aplicações, em que apresenta tópicos com os quais tinha trabalhado por décadas, de maneira conjunta, integrada. Bertalanffy observou que muitos conhecimentos em diferentes áreas podiam ser descritos por conceitos semelhantes e mesmo matematicamente por modelos idênticos ou muito próximos, permitindo a antevisão de uma ciência integradora desses conhecimentos. Na sua obra, concluiu que modelos mecanicistas e limitados pelas leis da termodinâmica valiam apenas para sistemas fechados. Para sistemas abertos que interagem com o meio ambiente, esses modelos falham e uma nova perspectiva precisa ser desenvolvida. Defende que esta nova teoria aplica-se não só a sistemas físicos, químicos e biológicos, mas também para o estudo de áreas humanísticas, como a antropologia e a sociologia. Dá para perceber que Bertalanffy parte de alguns pressupostos que para a época dele foram revolucionários. Né? E eu estou falando principalmente de quando ele começa a trabalhar, não quando, já perto de 1970, ele publica a sua Teoria Geral dos Sistemas. Ele parte da ideia de que há sistemas abertos e fechados. Os sistemas fechados, tradicionais, são sistemas mais mecânicos. Os sistemas abertos, eles estão envolvidos ali por um meio ambiente e há uma troca material, energética entre esse meio ambiente e o sistema. Então, sistemas vivos, né, são sistemas abertos. Um ecossistema é um sistema aberto. E nesse sentido é que se diferencia a teoria geral dos sistemas do que o que se fazia com sistemas até o momento em que Bertalanffy e alguns outros começam a trabalhar. Bertalanffy, como biólogo, parte do ser vivo. E isso é um passo além, e podemos dizer até muito além, de partir de objetos, de partes mecânicas,
que só vão se interrelacionar mecanicamente. A vida admite muitos outros tipos de relações. E o Bertalanffy vai extrapolar, incluindo as organizações sociais. E aí é que entra a sociologia, a antropologia, a psicologia no caso do indivíduo. Pois bem, Bertalanffy não estava sozinho. Na verdade, ao longo do século XX, muitas pessoas perceberam que era necessária uma ciência integradora das especialidades científicas que só viam uma parte do todo. Então foi assim com Edgar Morin, por exemplo, aquele filósofo francês. Foi assim com Norbert Wiener, né, da cibernética. E além do Bertalanffy e de outros, nós temos o Smuts, que um tanto antes, ou pelo menos uma década antes ou duas, né, ele fala sobre essa necessidade de integração das ciências por conta de um conceito que ele chama de holismo. Pois bem, a teoria dos sistemas é a que mais evolui durante o século XX, dentre todas estas que nós falamos. E nesse sentido, vai surgindo, como qualquer novo ramo científico, palavras, expressões, certo? Que são faladas exatamente no sentido técnico dessa nova área do conhecimento. Vamos ver algumas delas? Algum vocabulário utilizado na teoria sistêmica. Emergência. São as propriedades presentes na totalidade que não podem ser obtidas pela combinação das propriedades das partes. Então, ouvimos falar em sistemas emergentes, propriedades emergentes. O exemplo clássico para se entender é a vida. Você pode pegar todos os componentes inorgânicos e mesmo os orgânicos sem vida e você não tem a vida que está presente em plantas e animais. Esta propriedade da vida, ela permanece não totalmente explicada. É uma emergência de sistemas complexos. Auto-organização é a propriedade de sistemas, particularmente os orgânicos, da organização em depender, ao menos de maneira direta, de fatores externos. Ou seja, a organização ocorre internamente por uma característica do sistema que vai se organizando da maneira mais adequada, considerando alguma situação final. Autorregulação é uma propriedade correlata à anterior, pela qual sistemas vivos orgânicos regulam-se numa adequação às condições ambientais. Por exemplo, o nosso corpo ele se adapta à temperatura do meio ambiente. Isso é chamado de homeostase, para quem se lembra das aulas de biologia. É um exemplo de autorregulação. Autopoiese é uma palavra moderna proposta na década de 70 pelos biólogos e filósofos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela. É a propriedade pela qual os sistemas produzem a si próprios. Exemplo, a reprodução dos seres vivos. Isso pode ser encontrado, a autopoiese, também em outras áreas. Por exemplo, na informática, programas que podem reproduzir programas. É neste caminho que vai, por exemplo, a inteligência artificial. Outras palavras, como complexidade, realimentação, que nós já vimos, poderiam ser juntadas a estas. O que nós temos que ver é que por trás dessas palavras existem conceitos que nós, de uma certa maneira, já estávamos utilizando quando falávamos de holismo. Então, neste sentido, é que todos esses movimentos científicos têm fronteiras, na verdade, sobreposições com o conceito de holismo. A tal ponto que às vezes fica difícil diferenciar se estamos falando sobre complexidade, sobre sistemas, sobre holismo. Eu fiz alguma diferenciação entre holismo e sistemismo. Eu vou deixar esse quadro, que acho que tem umas 15 diferenças, certo? Junto do material na descrição do vídeo. Mas, na verdade, isso era apenas para sedimentar o conceito de holismo e verificar que, em alguns pontos, talvez fosse melhor utilizar esta palavra do que a palavra sistema,
que muitas vezes nos leva, até por algum engano também, que nem o holismo, né, pode ser confundido com algo místico, o sistema pode ser confundido com algo mecânico, travado. Os conceitos por trás dessas palavras é que devem nos chamar a atenção. O universo, as coisas, fenômenos e processos, como eu costumo dizer, tá? Eles existem de uma forma complexa, formado por partes, sim, mas que não podem ser decompostas de tal maneira que, estudando-as, você tem um total conhecimento da totalidade. Você vai ter que distinguir as partes e você vai ter que distinguir aquilo que está além das partes, mas que se comunica com a totalidade, que é o seu ambiente. Então, nesse sentido, você pode abranger, tá? Tanto fenômenos mecânicos, quanto fenômenos biológicos, quanto fenômenos de uma ordem muito mais elevada. É o caso dos ecossistemas e é o caso da rede de ideias, que isso é característico do ser humano. Nós existimos e nos desenvolvemos através da expansão e do desenvolvimento das nossas ideias. Então, em termos de ideias, podemos falar de sistemas? Holisticamente, podemos e devemos. E é neste ponto que vamos fazer uma última transição nesta série. Porque vamos falar de coisas que nos caracterizam como seres humanos. Vamos falar de linguagem, vamos falar de comunicação, vamos falar do mundo das ideias. A teoria de sistemas trabalha também com o mundo das ideias. Não é só o holismo, não é só a complexidade. A partir do próximo vídeo, nós falaremos sobre holismo semântico, ou seja, o holismo com relação ao significado das nossas ideias, da linguagem e da expressão das coisas, dos fenômenos e dos processos. Eu acho até que é uma parte essencial para mostrar a importância e mesmo a necessidade da aplicação de conceitos holísticos à nossa vida cotidiana. Então, se inscreva no canal, repasse o vídeo se você gostou, faça comentário se você tiver alguma dúvida ou quiser alguma complementação. Esteja conosco no próximo vídeo. Um grande abraço, até lá!